noite. Boa noite, Pro. Boa noite, Pro. Todo mundo bem? Boa noite. Boa noite. Saudáveis? Sim. Sim. Assintomáticos. Ai, meu senhor, não fala isso, menino. Brincadeira, Pro. Meu senhor. Ai, tô ficando super feliz com os resultados já que eu já tô recebendo do trabalho de vocês, viu? Tem vários trabalhos aí que já estão me deixando bem feliz, de verdade, assim, vocês estão superando as minhas expectativas. E... Ai, que susto! Obrigada. Leva isso daqui pra mim. E a maioria, não a grande maioria, mas os que já me mandaram, assim, eu até compartilhei com alguns colegas, porque tá ficando muito bom. Boa noite. Quem tá falando comigo agora? Oi, que eu não tô conseguindo ver na tela. Tô tendo dificuldade nesse programa. Mas você tava com dificuldade de entrar? Não, Pro, o microfone que tá ruim. Ah, tá, entendi. Mas eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Agora sim, eu abri pelo celular, eu tava pelo computador. Ah, então tudo bem. Menos mal. É estranho, né? Porque às vezes pelo celular é pior do que pelo computador. Mas deve ter sido alguma conexão aí de entrada. Bom. Vamos lá, deixa eu ver quanta gente tem aqui. Já tem 34. Acho que já dá pra gente começar. Bora lá então, meu povo? Ô, Lídia, você falou que você está assintomática, é brincadeira ou você está com Covid mesmo? Não, Pro, é brincadeira. Eu tô essa semana em casa porque eu me machuquei, quase arranquei o dedo fora. Aí peguei uma mini quarentena, mas foi pelo dedo. Mas eu não tô com nada, não. Mas tá tudo bem, eu tô né? conseguindo entrar nas aulas cedo. Ah, tá. Boa noite, você tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo sim, Márcia. Tá bom, então, obrigada, tchau. Por nada. Ai, que susto, porque, nossa, cada dia mais eu escuto que tem um ou outro aí adoecendo, ou por outras circunstâncias também, e a gente fica assustado, né? Não sei se vocês souberam, mas a nossa coordenadora, a Elisângela, pegou a Covid também. E é estranho, né, quando você tem uma pessoa tão próxima assim que... E como que ela tá, Pro? Coitada. Ela tá bem agora, ela já saiu da linha de risco agora. Amém. Tá bem. A Lili está bem. Senhora, Oi? a Style pediu para avisar que já ela entra, que ela não tá muito legal agora. Eita. Tá. Mas tá tudo bem? Tudo. Tá. Bom, gente, eu queria também aproveitar para falar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo sobre os acessos das provas. Na semana passada eu não tive contato com vocês e eu não sei se os outros demais professores orientaram vocês. Vocês têm provas, não sei se vocês têm disciplinas DIB, né, que são as disciplinas interativas blended, e as disciplinas somente interativas, aquelas que são só via internet, sem a interface do professor. Vocês já sabem como vai acontecer? Eu tô sabendo mais ou menos, Pro, mas eu tô muito confusa. Tá, então deixa eu só falar aqui rapidinho enquanto o pessoal vai logando, para ninguém correr o risco de não ter essa informação. Então vai funcionar assim. Na semana de 4 a 10, na semana de 4 a 10, então vocês vão ter o AVA de vocês liberado para fazer as provas DI e DIB, tá? Essa é uma matéria DIB? Não, essa é uma matéria AMP e AMI, tá? Quando que vai ser a prova de vocês? Ué, quem é que tá compartilhando a tela aqui?
Ô, Pro, só que lá no meu AVA não tá falando que a sua matéria é DIB. Fala um outro nome estranho. Aula modelo, deve estar É falando aula híbrida, modelo. não é? É a aula modelo que tá lá. É aula Ó, modelo professor. mesma coisa? Não, é totalmente diferente, porque essa aula é totalmente moderada por mim. A aula modelo professor, vocês têm aquela modalidade que só o professor posta no portal, vocês não têm atividade que a interatividade faz com que vocês façam, só eu que posto. Então, a minha prova dessa disciplina está marcada para o dia 16, tá? Então, as disciplinas AMI e AMP, elas começam aí lá pela segunda semana de junho, tá? Todas. Agora, as disciplinas DI, que são aquelas disciplinas que vocês fazem só interativamente, sem o professor, tá? Só aquelas, por exemplo, existem umas que chamam Homem, Cultura e Sociedade, sabe? Essas disciplinas assim. Essas são DIs. Então, essas e as DIBs, tá? As DIBs vocês têm presença do professor. DIB é aquela disciplina blended, tá? Professora, como que eu vou saber disso? Abre o portal de vocês. Lá na parte de baixo tem sempre a foto de uma pessoa e embaixo tem o nome da modalidade da disciplina, tá? Vai estar escrito lá, DIB, Disciplina Interativa Blended, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse portal vai estar aberto para vocês fazerem a prova do dia 4 ao dia 10, ok? E aí, diferentemente das provas AMP e das AMIs, vocês têm uma oportunidade de escolher uma data para fazer, entre o dia 4 e o dia 10. Só que a partir do momento que você escolhe essa data, então vamos supor que você escolheu o dia 7 para fazer, porque na sua casa o dia 7 é mais tranquilo, tem menos barulho, menos exposição sonora aí. A partir do momento que você loga para fazer essa prova, você só tem 3 horas para fazer, tá? Não dá para ficar entrando e saindo, fechando, você tem 3 horas para realizar a prova, tá bom? E aí as outras modalidades, a MP e a MI, que são os professores que vão fazer a prova, porque essas provas aí são aquelas provas que vêm de valinhos, tá? E aí as outras disciplinas aí, que somos nós que realizamos, vai ser daquele mesmo modelo. Vocês vão ter a data aí da prova de acordo com o calendário que a gente já tinha estipulado, e vocês têm 48 horas para fazer a prova a partir do momento que a gente liberar ela no portal, tá? Então, eu vou sempre avisar lá o representante, falar, ó, a partir de tal data, já está liberada a prova para fazer, está no encontro tal, já está aberto, vai fechar tal hora, tal horário. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, é o que eu estou te falando. Eu tenho saúde do idoso e saúde da família. Só que lá embaixo está falando outro nome, não é esse seu, não é blended, está falando outro nome, mas essas duas Falando que matérias. é híbrida. Ah, pode ser, Pro. É saúde do idoso e saúde da família. Então, mas aí você tem o professor como interface da sua disciplina? Eu tive que fazer a dissertativa lá, né? Dissertativa. Então, ela é uma DI, essa daí. É disciplina Eu tirei interativa. 2.500 nas duas. Daí, o que eu faço? Que dia que é a prova? Entre o dia 4 e o dia 10. Aí você escolhe um dia para fazer. Só que você, a partir do momento que você entra, você só tem 3 horas para fazer. Entendi. Muito obrigado, Pro. Tá? Imagina. Valeu. Imagina. Boa noite, é Carol. Oi, Carol. Pois não. Eu estava sem celular, acabei de instalar agora, né, da aula. Eu perdi alguma coisa, acho que tem uns 9 minutos que eu consegui entrar. Não, Carol, na verdade eu estava explicando sobre a prova, como que vocês vão fazer no caso de se ela for de IB, ou se ela for a MP, ou se ela for a MI. Mas eu creio que vocês também tenham recebido essa informação via representante de sala. Então, eu só estava esclarecendo aí, porque às vezes pode ficar alguma dúvida, eu não queria que vocês perdessem essa informação até que todo mundo entrasse na sala, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Imagina, mas se no finalzinho da aula ficar alguma dúvida com relação à realização da prova, você pode me chamar que eu falo sem problema nenhum, tá bom? Tá bom. Ô, Pro, só uma dúvida. Você vai dar a matéria e aí depois da matéria que vai ser a apresentação dos trabalhos?
Não tem apresentação dos trabalhos, na verdade. Lembra? Tem que me mandar por e-mail. Ah, tá. Então é só mandar. Não vai ter aquela apresentação para a turma, né? Não, na verdade, eu até inicialmente nós tínhamos falado de fazer assim, só que aí ia ficar muito bagunçado, né? Ah, tá Então, ok. essa turma tem 74 alunos, aí eu já falei, meu Deus, vai virar uma salada. Ah, tá bom. Tá Obrigada. bom? Imagina. Professora, Mas sim, o vídeo que você pediu para a gente gravar, você vai apresentar ele hoje? não, eu estou vendo eles. O de vocês eu já vi, aliás. Acho que foi o primeiro, um dos primeiros que eu recebi. Tá. Então, eu estou avaliando, e aí, na verdade, na próxima aula que vocês tiverem comigo, eu vou já liberar as pontuações para vocês. Na verdade, antes disso, vocês já vão ver as pontuações. E aí, eu vou passar uma coisinha para vocês na próxima terça-feira, mas não é nada assim de conteúdo pesado, mesmo porque vocês já vão estar em semana de prova, né, das DIBs, então eu não tenho como ficar prendendo vocês no conteúdo de aula. Mas vocês vão gostar. Tá bom? Ah, tá bom. Então, a gente estava achando que aquele vídeo você ia passar, ia perguntar alguma coisa. Então, é mesmo material, conteúdo só para você, né? Só para mim. Na verdade, mais ou menos. Né? Eu vou pedir para autorização para publicação para alguns alunos depois. Ah, tá bom então, Pro. Obrigada. Eu recebi todo mundo ainda, eu recebi bem poucos. Eu recebi de alguns do 10º e alguns do de vocês. Tá bom então, valeu. Bom? Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os acessos vasculares da unidade de terapia intensiva. E aí eu gostaria de começar... Oi? Licença, desculpa. É a Daniela Maciano, tudo bem? Tudo bem, e você, Dani? Também. Então, aí a gente não fez o nosso grupo, não tá só os 7. Tem meninas de outras turmas também, tá? Não tem problema, isso para mim não tem problema algum. A gente já mandou, fez tudo direitinho, tá lá. Não sei como é que se você vai gostar, mas a gente já fez, já entregou, tá bom? Sim, não, é que alguns alunos me mandaram antes. Então, assim, teve gente que me mandou no domingo, me mandou ontem à noite, e aí depois da aula eu já consegui ver. Mas quando me manda durante o dia, eu não consigo porque eu tô trabalhando. Mas aí depois eu mando as notas, tá bom? Ô, Pro. Tá bom, obrigada, Pro. E assim, a senhora vai dar algum retorno pra gente depois desse trabalho? Tipo assim, no que foi assertivo, no que poderia ter melhorado? Sim. Vai? Então tá bom. A gente tá super ansioso. Imagino. Vocês sabem que eu vou falar uma coisa para vocês. Em alguns vídeos que eu tô vendo, algumas coisas dá para notar. Primeiro, vocês se prepararam bastante, porque dá para ver que as meninas estão lindíssimas, de cabelo escovado, maquiagem, né? Então, assim, eu não sei se também... Põe no mudo, não estou conseguindo ouvir. Tá, pera só um pouquinho. Acho que alguém diminuiu o som aí. Tá me ouvindo bem agora? Agora melhorou. Desculpa atrapalhar, que eu não estava conseguindo ouvir nada. Não, tudo bem. Eu estava falando aqui o quanto que dava para perceber como vocês estão se esforçando para fazer isso, porque eu já passei por essa questão de gravar. Uma vez eu fui participar de um processo seletivo que tinha que gravar um vídeo, era um vídeo currículo. Gente, acho que eu gravei assim cerca de umas 15 vezes esse vídeo currículo. Então, assim, dá para perceber o quanto vocês estão nervosos em algumas circunstâncias, mas vocês seguraram bem isso. Então, o ambiente que vocês estão gravando é como se fosse realmente uma alta, pelo menos dos que eu recebi até agora. As meninas estão lindíssimas, de cabelo escovado, maquiagem, todas cheias de glamour, bem estilos enfermeiras mesmo, lindíssimas de verdade, né? Todas de branco, bonitinhas, assim, sério, eu já fiquei emocionada em alguns. Eu até mandei para a professora Beth, tirei print, compartilhei com alguns colegas, porque, sério, vocês me emocionam de verdade, assim, eu não esperava, pelo menos pelos de agora que eu já recebi, de que vocês realmente levassem tão a sério, ficasse tão bom. Eu tô ficando muito feliz com esse resultado.
de verdade, assim. Então, já dou um parabéns prévio, mas eu espero receber mais e poder falar mais por vocês por isso, de verdade. Vocês estão arrasando. Meu olho, assim, ficou brilhando por ver vocês desse lado aí. É, assim, é um passo muito grande, assim, sabe? É como se ver vocês daqui a pouquinho, é como se eu fosse isso. E o coração enche de orgulho. Bom, mas vamos lá. Chorei agora. Não, vocês não têm ideia do quanto isso é importante, assim, do quanto eu fico cheia de orgulho, assim, meu rosto brilha, assim, de verdade. E eu compartilho... Já que você está falando do trabalho, o meu eu mandei no nome do meu filho, do Henry, porque meu e-mail está com problema. Você conseguiu receber? Então, eu não respondi ninguém ainda, porque eu gosto de sentar, analisar e responder, né? Quando eu não recebo, eu sempre mando mensagem pro representante. Eu falo, ó, às vezes é um grupo em massa, falo, ó, fulano não mandou, tal grupo. Às vezes eles mandaram pro grupo pro e-mail errado, alguma coisa do tipo, tá? Entendi. Mas aí, se você não recebesse, você vai ser sinalizada de alguma forma. Tá bom? É que tá no nome do Henry o e-mail, só para... Não tem problema, às vezes vem uns e-mails com nomes diferentes, mas você sinalizando que é você, eu te encontro depois. Tá joia, obrigada. Tá bom? Imagina. Pro, deixa eu te fazer uma dúvida, Carol. Oi, Cá. Pro, deixa eu perguntar em geral para o grupo, porque a minha nota máxima, eles iniciam sempre segunda-feira, né? E aí a minha não liberou ontem. Eu queria ver se alguém está com essa dificuldade também. Aí você vai ter que... Gente, vocês estão com essa mesma dificuldade que a Carol, da liberação da pontuação? É que, se eu não me engano, já acabou. Acho que já encerrou, professora. Já encerrou. Foi ontem, o último dia, agora semana que vem começa a outra. Na verdade, acho que já encerraram todas as atividades do desafio nota máxima. Agora, só semestre que vem. Obrigada, Rodrigo. Quando fecha as plataformas, eu já não sei dizer, porque para mim fica aberto. Então tá bom. Obrigada, Rodrigo, pela informação. Beleza, então. Podemos, amorecos? Pode sim, obrigada. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os acessos vasculares que a gente usa na UTI. Então, eu vou começar com a PVC, tá? Pressão venosa central. E aí, só fazendo um parênteses aí, uma iniciação, né, sobre o que é a monitorização hemodinâmica. Então, é esse estudo aí dos movimentos dentro das pressões, né, de circulação sanguínea através dos estudos entre o funcionamento do nosso organismo como um todo, tá? E aí ele funciona de forma invasiva e de forma não invasiva. Da forma não invasiva, vocês já aprenderam todos os parâmetros aí no decorrer aí do âmbito de formação de vocês, né? Então, a monitorização hemodinâmica não invasiva compreende aí a monitorização de pressão com esfigmomamômetro, frequência cardíaca, né? Você tem também as auscultas para você verificar esse ritmo, também pode ser um processo de monitorização hemodinâmica. Frequência respiratória, saturação de oxigênio, tudo tem como forma não invasiva, mas dentro de um ambiente de terapia intensiva, a gente tem os pacientes críticos e a gente precisa de uma monitorização um pouco mais acurada, né, uma coisa mais assertiva, não tem como você mensurar algo de forma não tão sistemática, tá? E aí vocês sabem que eu sempre trago alguma coisa, né, ou do histórico, ou a linha histórica, ou sobre o que fala o nosso conselho, para que vocês tenham certeza do que vocês estão fazendo e não tenham dúvida na hora da execução, tá? Então, esse parecer técnico aqui, que é lá do Distrito Federal, um componente de enfermagem pergunta, né, qual é a competência, né, frente da enfermagem na averiguação da pressão venosa central, da PVC. Né? Então, foi recebido esse questionamento de quem seria essa competência para instalação e verificação da PVC. Seria do enfermeiro ou do técnico de enfermagem. E aí eu vou falar para vocês, prestem atenção que ele pergunta sobre
a instalação e verificação. Ele não está falando sobre a passagem do PVC, tá? Bom, e aí vocês já conhecem, né, um pouquinho sobre os pareceres técnicos, né, vocês sabem que ele traz toda uma fundamentação teórica, conta a história, né, e depois ele dá a conclusão. Então, ele conclui aí que, referente à instalação e à mensuração da PVC, que eles não são procedimentos complexos. A técnica é simples, né, não levando o risco da integridade do paciente. E aí, na grade curricular do técnico de enfermagem, o procedimento faz parte dessa disciplina. Então, o técnico pode executar essa mensuração, tá? E esse procedimento não é privativo do enfermeiro, tá? Então, o profissional enfermeiro, ele deve acompanhar essa instalação, ou seja, o técnico pode fazer isso a partir da supervisão do enfermeiro, né? E aí ele pode realizar, o enfermeiro, né, treinamentos e capacitações dessa equipe para melhorar esse procedimento, ok? Para vocês saberem aí, para de repente ficar, meu Deus, parece uma coisa, tudo que vem da UTI, a gente sabe que é um ambiente crítico, parece que nada é a nível técnico, né? Mas a PVC é sim, e a gente não está falando da passagem, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo aí. Então, a PVC, na verdade, ela é um método de monitorização hemodinâmico também, muito utilizado na UTI e também no componente de urgência e emergência, tá? Ele tem um objetivo aí de avaliar o estado volêmico do paciente. Toda vez que eu falo sobre volêmico, eu estou falando sobre volume sanguíneo, tá? E aí, ele vai apontar para a gente a diferença entre o paciente estar apresentando um estado de choque hipovolêmico, tá? Ou se esse paciente está apresentando um estado aí de condição de déficit na contratibilidade cardíaca. Lembra que nós até falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Sobre as drogas vasoativas, vasopressoras e aquelas que são inotrópicas, né? Com relação ao funcionamento do coração como uma bomba, tá? Então, para que essa avaliação seja realizada com técnica efetiva, né, eu preciso de um catéter venoso a nível central, né, e aí ele é inserido aí através da jugular, né, ou pela subclávia, preferencialmente pela subclávia direita, tá, porque a subclávia direita acaba ficando mais próxima da veia cava, tá. E aí ele é feito também com técnica asséptica, tá? E aí a ponta desse catéter, né? Depois vocês vão ver imagens sobre ele precisa ficar aí locado dentro da veia cava, tá? E preferencialmente entre a veia cava e o átrio direito, ok? Por que que eu preciso dessa posição? Para que desses parâmetros que sejam observados, né, do paciente com relação a essa pressão venosa central, ele vai verificar essa pressão de preenchimento dentro do átrio ou do ventrículo, que são iguais no final da diástole, tá? Por isso que ele fica ali entre essas duas reentrâncias, ok? E aí, lembrando aqui, né, de toda a perfusão da via sistêmica do paciente, acho que vocês lembram um pouquinho sobre circulação, pequena e grande circulação, então o sangue está voltando lá do corpo de forma não oxigenada aqui pela veia cava inferior e aqui pela veia cava superior, tá? Então ele vem por aqui, entra pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito, é por aqui que esse PVC vai ser instalado, tá? E aí, só do lado direito, tá, gente? Lembrando, porque do lado esquerdo eu tenho uma pressão diferente, tá? A pressão do lado direito do coração é menor em relação ao lado esquerdo, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas essa musculatura aqui do lado esquerdo, ela é até um pouco mais avantajada,
né? Então, alguns processos cardíacos são mais exacerbados desse lado aqui, justamente porque eu tenho que ter esse potencial de ejeção aqui do ventrículo esquerdo para fora, né, para a circulação, para a grande circulação, porque ele vai ejetar esse sangue aqui através da aorta, por isso que o ventrículo esquerdo acaba sendo mais forte aí, mais entumecido, ok? E aí, como eu falei, ele vai avaliar essa função ventricular aí direita do coração desse paciente que se encontra em instabilidade, tá? Existem aí dois tipos de pressão, dois tipos de forma de você mensurar essa PVC, ok? O que vocês estão vendo aqui são os tipos de catéteres que nós temos. O monolumen, né, que é esse catéter aqui que só tem uma via de passagem, tá? E aqueles que eu tenho múltiplos lumens, né? Então, lumen aí é um nome dado à luz do vaso, ok? Então, independente de ele ser monolumen ou dele ter várias vias de acesso, uma delas, né, no caso dele ser assim, desse lado aqui que vocês estão vendo, do lado direito aqui, quando eu tenho múltiplos acessos, né, ele tem que ser exclusivo para a medida da pressão venosa central, né? E aí eu posso utilizar para várias outras finalidades, quando eu tenho múltiplos lumens aqui. Então, ele pode ser introduzidas drogas vasoativas, né? Posso coletar exames desse paciente também, para que esse paciente não fique tendo esse sofrimento aí de várias punções, né? No monolumen é que não dá. No monolumen ele vai ficar exclusivamente para a medida da pressão venosa central, tá? Nesse outro slide aqui, vocês conseguem ver as variedades que nós temos no mercado, tá? E aí, nesses daqui, ó, que vocês estão vendo que tem várias vias de acesso, como que funciona aqui dentro? Se você cortar ele ao meio, você vai perceber que nós temos os 3 caninhos aqui, ó, das vias de acesso, elas vêm juntos, separadinhas, tá? Só que elas caem todas no mesmo lugar. Então, vocês vão perceber que em algumas unidades de terapias intensivas existem uma prática, né? Eu não sei se isso é uma via de regra de uso da própria instituição, mas às vezes eles usam assim, a via proximal, né, isso em comparação ao posicionamento da via no paciente, tá? Então, se ele foi implantado dessa forma, essa daqui é a proximal, e essa é a distal, e essa é a via mediana. E a via proximal, mandatoriamente, vai ser para a instalação da PVC. A medial só pode ser para a instalação de drogas. E essa daqui só pode, eles deixam exclusivamente. Porém, na terminação desse PVC, todas desembocam no mesmo local. Então, na teoria, sai tudo para o mesmo lugar, ok? O mesmo princípio funciona para a PIC, tá? A PIC é um pouco diferente porque você tem que cortar o catéter para mensurar, né, a passagem da PIC. Aqui não, aqui ele é mais curtinho. Por isso que quando vão fazer a passagem, quando o médico vai fazer a passagem, o enfermeiro também pode fazer a passagem da PVC desde que ele seja habilitado para isso, tá? Por isso que quando eu falei lá no parecer do Corém, não estava falando sobre a passagem, tá? Desde que você seja tecnicamente habilitado para isso, eu tenho um curso te preparando para isso, você pode fazer a passagem do PVC tranquilamente. Só que o posicionamento da subclave é melhor, porque vocês estão vendo que não é um catéter tão longo assim, né? Não é um pique, por exemplo, que é um pouco mais longo, tá? Então, ele é radiopaco também, tá? Então, após a inserção desse catéter, ele é verificado esse posicionamento para se checar se esse paciente se essa ponta, né, está dentro do átrio direito ou não, tá? Se está ali dentro dessa variação, dessa de localização entre a veia cava e o átrio direito, senão eu preciso fazer uma retração aí e posicionar direitinho, tá? E aí, então, além de ser indicado para o paciente crítico, como eu falei,
eu posso avaliar a função cardíaca, né, com relação a essa força de débito cardíaco, né, de monitorização do quanto essa pressão do meu coração está sendo eficaz nessa sua contratibilidade, para coleta de sangue, como eu já falei, né, para o paciente não ficar sofrendo com múltiplas funções, infusão de drogas, né, principalmente para essas drogas vasoativas, que tem uma melhor adaptação em vias centrais. Posso fazer passagem de marca-passo também, né, de origem não transcutânea, e passagem de catéter de artéria pulmonar também, que é aquele Swan-Ganz, tá? Que às vezes é pouco utilizado atualmente, mas eu também posso utilizar pela via de passagem aqui, pelo próprio PVC, tá? Então, essa é uma técnica que pode ser realizada de passagem pelo médico e também pelo enfermeiro, mas essa interpretação dos dados hemodinâmicos aí, que vai ser indicado através desse monitor, que vocês já vão ver nos próximos slides, fica de caráter aí da equipe de enfermagem, assim também com esse enfermeiro que vai capacitar essa equipe para a interpretação, coleta desses dados e anotação em prontuário, né? Porque senão fica uma leitura não adequada e não adianta só eu ser um técnico que não consegue avaliar adequadamente, né? Bom, aqui tem os tipos, como eu falei para vocês, de medidores, tá? Da PVC. Então, esse aqui, que está do lado direito do vídeo, é o transdutor eletrônico, tá? Ele é um pouquinho mais moderno. O que o transdutor eletrônico faz? Ele acaba estudando aí esse movimento hidráulico do sangue, tá? E aí ele vai dar esses parâmetros através do monitor. Então, ele vai, estuda todo esse movimento aí que o sangue está fazendo lá dentro do átrio direito do coração, e aí projeta todos esses dados através do monitor cardíaco, tá? E esse outra forma aqui, um pouco mais antiga, mas porém eficiente, é o de coluna d'água, tá? O importante desse procedimento, depois que vocês vão ver lá na frente, aliás, dos dois, independente do tipo que a gente vai utilizar, seja de forma eletrônica aí, né, que é de forma contínua, ou esse através de manômetro de água, que é de forma intermitente, né, ambos têm que estar com a PVC zerada. Vocês já vão entender o que é isso, tá? Porque é a partir dali, então, que vai ser mensurada, né, o nível de pressão do paciente, tá? Então, essa daqui, que é a PVC através do transdutor eletrônico, tá? Então, é tudo mensurado lá bonitinho eletronicamente, como eu falei, através do estudo desse movimento hidráulico do sangue, né? E aí depois é projetado aí através desses sinais para diretamente o monitor, tá? E aí existe uma medida com relação a isso que vocês vão ver diretamente lá no monitor, tá? Ela vai variar aí de acordo de 2 a 8, ou ela pode ser de 0 a 8, vai depender do manual que vocês estiverem lendo, da referência bibliográfica que vocês estiverem vendo, tá? Por exemplo, a Brunner, ela fala que a medida oficial da PVC para transdutor eletrônico vai de 0 a 8, tá? Então, é importante dizer para vocês também que vou prestar um concurso. Gente, vai prestar concurso, lê qual é a referência bibliográfica que vai cair. Não vai com a cara e com a coragem, tá? Porque aí você fala assim, professor, eu vi lá na questão que estava perguntando se a PVC é normal entre o transdutor eletrônico. As alternativas eram, uma era de 2 a 8, a outra de 0 a 8, e a outra, sei lá, de 3 a 6, uma nada a ver. E aí, eu assinalei a de 2 a 8 e está considerada errada, mas eu estudei na aula da senhora, vi que o slide estava falando certo. Aí eu falo assim, então, mas qual que era a referência que ele passou para você que ia cair na prova? A referência era a Brunner. Então, a Brunner fala que é de 0 a 8 a normal, tá? Então, tenham em consideração qual é a referência que eles vão dar com relação às provas, tá? Então, eu não vou fazer isso na minha, tá, gente? Fiquem tranquilos que eu não vou fazer essa jogada com vocês. Mas fica aí de dica para vocês com relação a fazerem processos seletivos ou concursos públicos, tá?
E aí eu já vou falar para vocês o que significa isso, tá? Daí eu já sei que a referência é de 2 a 8 ou de 0 a 8, mas e aí, professora? Né? O que significa tudo isso? Já eu falo, tá? E aqui é a medida, então, por uma coluna d'água, tá? Então, independente, gente, como eu falei, se eu vou utilizar o parâmetro, né? Ou parâmetro não, desculpa, a medida pelo transdutor, ou se eu vou usar pela régua, eu preciso achar esse eixo zero do paciente. Como eu acho o eixo zero do paciente? Vai ficar um pouco complexo de eu tentar explicar isso para vocês aqui distantemente, mas eu peguei assim um slide que explica isso de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Eu vou mostrar aqui. Para que eu encontre o eixo zero do paciente, vocês lembram, sabem quando um pedreiro está construindo uma casa, que ele usa uma régua, que essa régua mostra o nível da casa, se ele está lá fazendo, eu não sei falar direitinho essas coisas, tá? Mas eu acho que vocês devem entender o que eu estou falando. Então, quando ele está lá passando o reboque na parede, ele pega uma régua que tem um marcadorzinho aqui, e esse marcadorzinho mostra, né, se está nivelado ou não. Sabem? Sim. Sim, Pro. Sim. Eu vi essa régua lá. Sim. Isso, então. Isso é achar a linha zero. Lá vem meu marido falar que não é régua de pedreiro, quer ver? O que chama mesmo? É nível. É nível de pedreiro. Não é só de pedreiro. E não é só de pedreiro, ele falou. E aí, o que acontece? Para que eu faça isso de forma fidedigna, eu preciso também encontrar esse eixo zero do paciente. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso fazer com que esse paciente esteja nivelado através dessa medida da régua. Então, pela coluna d'água aqui, eu vou utilizar isso aqui, ó, para fazer como coluna, tá? Então, ele vai estar zerado a partir daqui. Professora, eu preciso deixar o paciente em decúbito zero? Não, tá? Porque o coitado vai ficar lá feito um Cristo na cruz, tá? E não é você que vai ficar deitado lá com esse decúbito aí, um tempão de decúbito zero, e é super desconfortável. Você pode deixar esse paciente aí em decúbito a 30 graus, tá? Eu sei que no meu slide está escrito aí em decúbito zero, porém já tem algumas bibliografias que já dizem que o decúbito de 30 graus também já é aplicável, tá? Porque assim, se você medir essa linha zero do paciente no decúbito de 30 graus, ou no decúbito zero, e depois subir essa cama do paciente, sabe o que vai acontecer? Vai dar errado essa medida da pressão venosa central desse paciente. A partir do momento que você descobre a linha zero dele, você tem que manter esse decúbito. E aí ele vai ficar lá ad infinito com essa linha zero aqui, tá? Então, o que você pega? Você pega essa régua aí, você tem que achar esse eixo flebostático do paciente. O que é o eixo flebostático? É o cruzamento aí da linha axilar, vai pegar essa linha axilar aqui do paciente, e você traça uma linha média aí, né, de forma invisível, né, até o quarto espaço intercostal desse paciente, tá? Achou essa linha? Você alinha aqui com o nível zero. Aí sim, você cola lá a régua, tá? Ou aquela régua de papel, e aí você já tem o nível zero dali, tá? E aí, através da compressão aí do soro, você consegue verificar esse eixo do paciente, ok? E aí, qual que é a medida para esse paciente aqui, tá? Esse paciente, com relação a centímetros d'água, os parâmetros são um pouquinho diferentes. Ele pode ir de 8 a 12, dependendo da bibliografia, ok? Mas ele também pode ir de 3 a 8, tá? Essa é uma referência também aceitável. A Brunner diz que por milímetro de mercúrio, tá? Por centímetro de água, esse parâmetro vai aí de 3 a 8, mais ou menos, tá? Ou de 3 a 11, aqui como vocês estão vendo, ok? E o que significa tudo isso, né? Já que eu já dei os parâmetros para vocês. Bom, se essa PVC, então, estiver baixa, tá? Dentro aqui do uso
do transdutor eletrônico, né, tiver abaixo de 2 ou abaixo de 3 aí nos centímetros de água, né, o que vai representar? Representa que esse paciente tem uma menor pré-carga cardíaca, tá? Então, consequentemente, esse paciente tem uma diminuição do débito cardíaco. Se ele tem uma diminuição do débito cardíaco, ele também tem uma baixa de pressão arterial. E aí, se eu tenho diminuição de baixa de débito cardíaco, diminuição de pressão arterial, consequentemente, esse paciente pode evoluir aí para um choque hipovolêmico, tá? Então, PVC com níveis baixos tem uma grande tendência a evoluir para choques hipovolêmicos, tá? Por isso que eu falei lá no início da aula, para que servia o catéter de PVC? Para verificar o nível de volemia de forma mais acurada, que com a medida, sem ser invasiva, você não tem como descobrir isso, tá? Agora, se essa PVC estiver muito elevada, né, então aqui pelo transdutor, né, de eletrônico acima de 8, ou pela régua lá de nível d'água, né, de centímetros d'água acima de 11 aqui, o que vai representar, né? Eu tenho uma hipervolemia. Se eu tenho uma hipervolemia, eu tenho uma condição de sobrecarga circulatória, né? Um aumento do volume. E isso vai estar associado a uma falência do ventrículo, tá? Geralmente está associada a uma ICC, tá? Uma insuficiência cardíaca congestiva, ou também a um choque cardiogênico, tá? E aí, se esse paciente tem uma ICC ou um choque cardiogênico, o que acontece com esse sangue, né? Ele fica congesto, ele fica ali girando no ventrículo. Oi, tudo bem? Gente, vai entrando e vai colocando esses áudios no mudo aí, senão fica complicado de transmitir. Pausa para água. Bom, então, como eu falei, se no caso do aumento dessa PVC, eu tenho aí um estado de hipervolemia, que geralmente está associado aí à insuficiência cardíaca congestiva, né, ou ao choque cardiogênico, tá? E aí esse sangue fica lá congesto, fica congestionado, fica tipo girando ali, o coração ele tá enfraquecido na ICC, ele não tem condições muito de fazer a sístole, o processo de sístole e diástole, tá? E aí, o que vai acontecer? Como eu tenho esse sangue congesto lá no ventrículo, isso aumenta a PVC, tá? E geralmente está intrinsecamente ligado, como eu falei, a esse processo hipervolêmico, né? Ou também pode estar relacionado a uma insuficiência de válvula tricúspide, tá? Então, essa válvula, além da ICC, pode estar relacionada, então, você, mas o que está acontecendo com o paciente? Por que ele tem uma hipervolemia? Você tem algumas condições, ou ele tem uma ICC, ou ele tem um choque cardiogênico, ou ele também pode ter essa insuficiência de válvula tricúspide, tá? A válvula não está fechando adequadamente, né? Lembra aí que a válvula tricúspide, ela tem os cordões tendilíneos ali, esses cordões tendilíneos, eles têm a tendência a se fechar completamente. Nesse paciente aí que tem essa insuficiência, ele acaba não se fechando adequadamente, né? E aí esse ventrículo direito acaba regurgitando o sangue aí para o átrio, né? E se esse sangue volta para o átrio, ele aumenta a pressão venosa central, né? Derivado aí dessa insuficiência tricúspide. Tudo bem? Sim, Pro. Sim. Sim, Pro. Então, tá. E aí, quais são as complicações, então, que a gente pode ter com o paciente durante essa passagem do catéter, então, né? Bom, lembrando que toda passagem de catéter eu posso ter processos iatrogênicos, né? E aí esses processos geralmente estão associados a falhas tanto
de origem cardiogênicas quanto pulmonares, tá? Então, eu posso ter uma ruptura da artéria pulmonar, porque elas estão ali bem relacionadas, bem próximas, né? Ou uma tromboembolia pulmonar, né? Como esse catéter está passando aí desobstruindo, né, em alguma relação às paredes, às lúmen dos vasos, eu posso soltar um trombo, né, e esse virar um TEP, ok? Esse paciente pode sofrer um infarto pulmonar, né, em decorrência aí da falta de oxigenação, justamente pelo TEP, tá? Esse catéter pode sofrer um acotovelamento, né, ele fica dobrado ali, por isso que eu preciso fazer um exame de imagem, né, para nesse processo dele ser radiopaco, eu conferir se está havendo uma passagem realmente antes do processo de inserção de qualquer droga. Ele pode provocar arritmia, tá? Por que ele pode ocasionar arritmia? Vou voltar aqui numa figura para vocês entenderem. Na hora que eu faço a inserção desse catéter aqui, lembra que aqui eu tenho o nódo sinoatrial saindo aqui, tá? Bem aqui pertinho. Então, quando eu faço a introdução desse catéter, é a mesma coisa de provavelmente dar um curto-circuito aqui, tá? E aí eu promovo esses estados aí de disparo de choques de forma inadequada, tá? Ou também uma embolia gasosa que esse paciente pode vir estar desenvolvendo em decorrência da passagem desse catéter, tá? Na verdade, aqui, esse outro slide aqui representa só um esquema mais didático aí, ou pedagógico para vocês, né? Então, repetindo, aumento da PVC está associado à hipervolemia, né, numa condição de insuficiência cardíaca, diminuição da PVC, esse paciente está associado, então, a uma hipovolemia. Ok, amores? Ok, Pro. Ok, Pro. Certo, Pro. Ok. Pro. Pensam, Obrigado, acabou? professor. Não acabou. Ok, Pro. Professora. Acabou, ó, o Pedro falando. É Pedro não, né? Olha eu achando que é o Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre a PIC. Pressão intracraniana, tá? Que é um dos outros catéteres que nós temos também de grande importância. Não vai dar tempo de falar de todos, gostaria muito, até porque essa aula também é muito prática, né? Então, eu estou tentando fazer o meu máximo possível para que vocês tentam compreender de uma forma dinâmica esse processo. Espero que não tenham ficado grandes dúvidas, mas vocês podem me acionar a qualquer momento, tá? Então, falando aí ainda desse componente da UTI, a gente vai falar um pouquinho sobre essa pressão intracraniana, tá? Então, a gente já sabe que dentro da caixa craniana, nós temos aí 3 grandes componentes, né? Não só da questão de massa e volume, né? Falando não só dessa, não deixando de lado um pouco as estruturas. Então, nós temos um equilíbrio entre massa e volume, e esse equilíbrio aí é composto por 80% de massa, tá? Que a massa é composta, então, pelo tecido cerebral, cerebelo, tá? 10% de líquor, né? O líquido cefalorraquidiano, e os outros 10% de sangue, tá? Então, essa manutenção da pressão intracraniana e os seus valores normais depende muito da preservação desse volume intracraniano, tá? Então, em qualquer situação aí que esse paciente possa ter um volume ou inadequado, um aumento da proporção desse volume, né, ele vai corresponder num aumento desse componente intracraniano, porque automaticamente, se eu tenho um componente desse de forma aumentada, então aumentou o tamanho da massa, aumentou o volume do sangue, aumentou o volume do líquor, né, obrigatoriamente eu tenho que ter a diminuição de algum outro componente, para que não ocorra esse aumento da pressão intracraniana,
tá? E aí, para que esse processo de compensação ocorra com relação à diminuição desse volume dos outros fatores sem ser massa, eu vou ter uma dificuldade com relação a essa compensação aí da pressão intracraniana, tá? Quando eu não tenho outro mecanismo para diminuir essa pressão intracraniana, ou seja, massa não diminui de tamanho, pressão do sangue e líquor também não diminui de tamanho, né? Quando se esgotam todos esses mecanismos de compensação, eu tenho essa pressão elevada e aí eu preciso recorrer aí a algum outro processo para que esse paciente não tenha uma variação aí, um desequilíbrio hemodinâmico que significativamente vai impactar no seu bom desenvolvimento aí dentro da unidade de terapia intensiva. E geralmente esse paciente foi acometido, na grande maioria das vezes, por um trauma, tá? Então, falando um pouquinho aí do que eu repeti, ou repetindo um pouquinho disso que eu falei, né, essa pressão aí é o que vai estar dentro da caixa intracraniana, exercida pelo líquor através, né, dessas paredes e dos ventrículos cerebrais. A pressão fisiológica normal dessa pressão intracraniana varia de 5 a 15 mmHg, tá? Qualquer valor que esteja alterado entre volume e massa, lembrando que é lá massa cinzenta, volume, eu tenho tudo que é sangue, eu vou ter uma variação desses valores aqui, tá? Então, como eu falei, esse paciente aí que teve uma variação, ele vai sofrer um aumento dessa tensão aqui da forma craniana, e aí para que eu avalie essa medida, eu vou ter um suporte invasivo, não tem como ter uma avaliação dessa medida de forma não invasiva. Quer dizer, não vou falar que não exista, existe sim, tá? Existe um estudo que está sendo desenvolvido de uma forma não tão recente assim, que é bem interessante, eu vou compartilhar com vocês, eu estava até lendo um artigo recentemente sobre isso, que ele é instalado não de forma invasiva, eles colocam, como se fosse um chip, tá? Falando assim, de uma forma mais popular, na calota craniana do paciente, e esse chip, ele para vocês verem a evolução da ciência, tá? Como se fosse um transdutorzinho, ele também é colocado em edifícios. Para que eles colocam isso no edifício? Eles monitoram se o edifício tem alguma desestruturação com relação à edificação das suas paredes. Então, se esse edifício, esse prédio, ele tem uma variação para a direita, para a esquerda, ele se movimenta, ele dispara um sinal, né, que é um alerta com relação a essas estruturas. Esse mesmo chip aí está sendo desenvolvido, está sendo estudado para que essa forma invasiva de mensuração da PIC seja menos utilizada, tá? Então, eles colocam isso lá na calota craniana do paciente, está sendo estudada ainda, tá? E aí, eles verificam se esse paciente tem um aumento da pressão intracraniana, esse chip vai disparar, né, um sinal, um alarme, porque eu vou ter a mobilidade da calota craniana. Vocês sabem que o crânio tem aí as fissuras, né? E aí, quando eu tenho essas ranhuras aí, quando eu tenho o aumento da pressão dentro da calota craniana, essas fissuras começam a se afastar. E aí eu ganho um volume a mais, o cérebro, né? A calota craniana aumenta de tamanho. E aí ele também emite sinais. Interessante, né? Justamente para que essa forma não invasiva seja aí cada vez menos utilizada. A ciência trabalhando em prol do nosso benefício, tá? Então, como eu falei, as indicações de instalação aí da monitorização da pressão intracraniana são para os pacientes que sofrem traumatismo crânioencefálico com suspeita de hipertensão intracraniana, né? Pacientes também que têm suspeitas aí de isquemia cerebral, né? Então, esses pacientes que têm um AVC isquêmico podem ter também a implantação da mensuração da
da pressão intracraniana, em pacientes que têm um pós-operatório de neurocirurgia, em casos de meningites graves, encefalites e pacientes também que precisam fazer um tratamento para hidrocefalia, tá? Pacientes que têm o TCE, eles desenvolvem um quadro chamado de tríade de Cushing, tá? Então, esse paciente de TCE, ele vai ter esse desenvolvimento aqui, que é fácil vocês observarem, tá? Então, fisiologicamente, como que ele vai se apresentar? Ele vai ter uma bradicardia, uma compensação, tá, dessa pressão intracraniana com hipertensão arterial e uma alteração do ritmo respiratório. Ora ele vai para bradipneia, ora ele vai para taquipneia, tá? Isso é chamado de síndrome de Cushing, é muito presente como tríade aí do processo de pacientes que têm TCE, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um microfonezinho aí ligado? Não? Pessoinha, eu vou te colocar no mudo, então, tá? A Grace. Grace, quer falar alguma coisa, meu bem? Ixi, já coloquei ela no mudo. Rafael Giné, feliz aniversário! Depois vai rolar um parabéns aí, hein? Obrigado, Pro. Depois a gente vai ter que cantar um parabéns, porque se não tiver parabéns, eu nem termino essa aula. Bom, só deixa eu terminar aqui, porque senão eu me desconcentro. E aí, como que a gente vai monitorar essa PIC? Também através de transdutores, e eles vão se relacionar com relação à pressão, tá? Então, os valores normais, como eu falei, fisiologicamente, eles vão estar ligados aí de 5 a 15, né? E eu considero como valores moderadamente elevados quando esse paciente apresenta aí uma mensuração de 20 a 30. Então, pacientes vão estar gravemente enfermos quando isso estiver acima de 30, e quando tiver uma pressão acima de 60, fatalmente esse paciente vai evoluir a óbito, tá? Então, esse paciente aí, existe uma forma de fazer essa drenagem, né, de uma avaliação com relação a esse equilíbrio de 3 formas, tá? Eu posso inserir, né, eu não, porque eu não vou fazer isso, é um médico que faz isso de forma cirúrgica, tá? Então, ele pode fazer essa introdução do catéter aí, que é um catéter em Y, dentro, né, da região subdural, no catéter pode ser inserido também ali na região intrapariquematosa e também na região interventricular, tá? Para fazer essa drenagem licórica. Então, aqui, ó, dá para vocês perceberem os 3 posicionamentos que eu posso ter aí com relação ao catéter para monitorização da pressão intracraniana, tá? Aqui, na região do ventrículo, como eu falei, na região intrapariquematosa, então, pacientes também que têm aqueles TCS, que tem hemorragia intrapariquematosa, é aqui que vai esse dreno, tá? E aqueles pacientes que têm, né, aqueles TCEs aí na região com hematoma subdural, eles também ficam com esse posicionamento aqui, tá? E aí, o que a enfermagem faz a partir daí, né? Primeiro tem que lembrar com relação à avaliação fisiológica, né, da apresentação desse líquor. Então, preciso lembrar que esse líquido, ele tem um aspecto claro e ceroso, bem parecido aí com a clara de ovo, né? Qualquer alteração com referência a esse estado já é um estado mais patológico, tá? Com relação à alteração e viscosidade, né? Então, esse transdutor que vai estar ali geralmente posicionado perto ao meato auricular, é ele que vai verificar essa variação de pressão intracraniana. Então, a enfermagem precisa manter ele sempre bem posicionado, tá? Esse monitorização através do transdutor é feita por uma fibra ótica. Então, é imprescindível
que ele seja bem manipulado, tá? Porque tudo que é feito de fibra ótica, a partir de qualquer movimento aí não muito delicado, eu quebro essas fibras, ok? Essas conexões aí tem que ficar atadas, porque qualquer coisa ela pode se soltar, e eu devo fazer uma fixação secundária para não dobrar, não fazer acotovelamento, tá? E aí, nos demais, né, é importante fazer com que esse paciente seja submetido a qualquer outro tipo de terapêutica, como, por exemplo, o banho, né, como, por exemplo, as outras terapêuticas que eu vou aplicar para esse paciente, que gerem menos dor ou sensações aí álgicas menos impactantes. Então, tudo que esse paciente for evoluir, por exemplo, que cause grande impacto, é uma coisa bem simples que às vezes a enfermagem não se dá conta, mas é a motilidade gastrointestinal, tá? Pacientes de cuidados neurológicos têm que ser muito bem avaliados quanto à motilidade gastrointestinal, tá? Porque eles ficam ali por vários dias naquele decúbito de mantenção posicionada ventralmente, e aí ele tem essa motilidade diminuída. Então, precisa se passar emolientes fecais para esse paciente, para que ele não faça também nenhum tipo de esforço com relação a essa eliminação fecal. E também já é previamente sabido que pacientes que fazem, né, uma constipação intestinal, eles vão ter variações aí com relação a esse estado de avaliação psicossensorial, ok? Eles podem fazer uma confusão mental, pode fazer um rebaixamento de nível de consciência em muitas circunstâncias derivadas aí desse processo. Então, além de avaliar continuamente aí esses parâmetros aí de avaliações fisiológicas do paciente, eu também devo monitorar criteriosamente aí sinais vitais, como vocês já conhecem, tá? Sejam eles invasivos ou não. Esse paciente também pode manter esse posicionamento aí em decúbito de 30 graus, porque menos do que isso, eu vou fazer com que se aumente essa pressão intracraniana, tá? Qualquer movimentação abaixo do que 30 graus, esse volume intracraniano aumenta, tá? E aí, eu também preciso proteger esse paciente com relação à prevenção de lesão de pele, aí verificar sempre o sítio de inserção da avaliação, ou o sítio de inserção desse dispositivo aí no crânio do paciente, para evitar processos infecciosos. Tudo bem, povo? Tudo Sim, bem. Pro. Tudo bem, Sim. Pro? Tudo bem. Tudo bem. Dúvidas? Não. Não. Não? Já tem bastante conteúdo para B2 para vocês? Tem um monte. Tem, professora. Já né? tem muito, já tá bom. Chega de Tá cheio, conteúdo? nós estamos ficando loucos Pelo já. amor de Deus. Chega de conteúdo. Nós vamos virar, pô. Tenha piedade dos seus alunos que se amam. Então vamos Faltou cantar um parabéns para o Rafael Giné, que é aniversário dele hoje? Faltou Bora. o quiz. Parabéns. Faltou o quiz. Parabéns, Giné! Muita saúde para você, viu, Parabéns, querido? Rafa. Pra Deus ficar abençoe. chique, happy birthday! Parabéns, felicidades! Já estava me preparando para cantar. Parabéns, amiguinho. Ah, eu também Parabéns. queria cantar, mas ninguém puxou parabéns, né? Eu fiquei com vergonha. Obrigado. Sabe quando você começa a cantar e ninguém canta junto? Do shopping! Eu vou comer seu bolo. É verdade, Pro. Eu quase fiz isso agora. Obrigado. Ai, gente. Bom, ó, então é o seguinte, quem ainda não mandou o trabalho, gente, não esqueçam de mandar. Para quem já mandou, já me emocionou bastante. Estejam aqui comigo na próxima aula, vocês vão gostar. E aí eu já faço os feedbacks de vocês, tá bom? Tá bom, Pro. Tá bom, Pro. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, Pro. Boa noite. Rafa, Ru. Faltou o quiz.
Pro. Tchau, Pro. Boa noite. Boa noite. Não tem quiz. Boa noite, Boa Pro. noite, Obrigada. professora. Beijo, Pro. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa noite. Saudade, né, minha filha? Até terça, Pro. Boa noite. Alô, Pro? Alô? Oi, Pro? Professora? Não acredito. Milene? Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, Rose. Boa noite, meu bem. Tchau, Pro. Boa noite. Obrigada. Obrigada a você. Boa noite. Oi. Oi, pois não? É o Paulo César, só para avisar que meu aniversário é dia 20. Tá bom. É que eu não vou estar mais aqui, eu acho, né? Vocês já vão ter feito a prova, a não sei que você vai ficar de exame. Ah, não, quero não. Então tá bom. Tchau, tá bom. Até mais. Cleide, você tem alguma dúvida? Vou encerrar, tá?